O assunto do momento hoje é o conflito Rússia versus Ucrânia. Porém, nem todas as pessoas conseguem entender com exatidão o que está acontecendo por lá. E isso é natural, pois trata-se de um assunto extremamente complexo e de muitas nuances. Neste vídeo, eu trago um panorama geral deste conflito, desde os seus primórdios até os dias atuais. Tudo isso de uma forma resumida e animada, o que ajuda na compreensão. Então bora lá comigo, porque eu garanto que depois deste vídeo você vai conseguir entender esse conflito. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e você está aqui comigo na Geo Ilustrada. Então sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom, depois de estudar muito sobre este tema, eu percebi que para compreender este conflito é necessário que compreendamos três momentos históricos distintos na história desses dois países. O primeiro desses momentos são as raízes ancestrais em comum entre Rússia e Ucrânia. Bom, lá no século IX existia um grupo de nórdicos que se autodenominavam como Rós. Este grupo estabeleceu o controle sobre as comunidades eslavas orientais no que hoje é o noroeste da Rússia. Posteriormente, esse mesmo grupo foi o responsável por criar a cidade de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Historiadores chamam esse grande estado de Kievan Rus, gastando aqui o meu russo. E esse grande estado se estabeleceu nessa região do século IX ao século XIII. E é daí que parte o discurso de Putin de se reconectar, de que a Rússia e a Ucrânia são povos irmãos. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na história desses dois países, porém não convém desdobrar esses acontecimentos aqui neste vídeo. Mas se você quiser saber mais sobre essa história, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivamente falando disso. O segundo momento histórico crucial para entendermos este conflito é a Guerra Fria. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial termina no ano de 1945, com os nazistas derrotados. Ao término da guerra, emergem duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que buscavam hegemonia política, ideológica e econômica, uma representando o capitalismo e a outra o socialismo. Nesse sentido, o mundo dividiu-se em dois blocos. Um era os apoiadores dos Estados Unidos e o outro os apoiadores da União Soviética. Daí surge a bipolaridade. A este momento histórico deu-se o nome de Guerra Fria, que foi uma guerra muito mais travada no campo ideológico. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se muito enfraquecida. Neste contexto, no ano de 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança a doutrina que levaria o seu nome, a Doutrina Truman, que baseava-se em medidas políticas e econômicas que visavam conter o avanço soviético dentro do território europeu. E em julho do mesmo ano, acontece outro episódio extremamente importante, que foi o Plano Marshall, que nada mais era do que o financiamento da reconstrução da Europa por parte dos Estados Unidos. Esse financiamento tinha dois objetivos centrais. O primeiro era reavivar economicamente a Europa e utilizar-se dela para conter o avanço soviético. É claro que no meio disso tudo, os Estados Unidos tinha interesses comerciais próprios, tanto que ele, Estados Unidos, enriqueceu muito neste período por conta desse financiamento. Bom, eu fiz toda essa contextualização histórica para finalmente chegarmos na data de 4 de abril de 1949, que foi a data da criação de uma organização que você tem ouvido falar muito nos dias de hoje, que é a OTAN. Bom, a OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar criada pelos Estados Unidos que visava estabelecer a defesa coletiva de seus estados aliados, além de perpetuar sua hegemonia como superpotência e conter o avanço soviético. Os membros fundadores da OTAN neste período foram os Estados Unidos, Canadá, a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, França, Itália, Islândia, Dinamarca, Noruega e Portugal. Então essa foi a formação original da OTAN. Bom, como é de se imaginar, a União Soviética não assistiu a essa aliança passivamente, e a sua resposta para ela foi a criação da sua própria aliança militar, que foi o Pacto de Varsóvia, na data de 14 de maio de 1955. Os países que compunham esta aliança eram os seguintes: Hungria, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia e a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, findada essa grande e necessária explanação sobre o contexto de criação da OTAN, podemos dar um salto histórico e chegarmos no ano de 1991, que foi o marco do fim da Guerra Fria. Este foi o ano em que a União Soviética se dissolve em 15 países, dentre eles a Rússia e a Ucrânia. E com a dissolução da União Soviética, acontece um episódio que é fundamental para entendermos os conflitos entre Rússia
Rússia e Ucrânia nos dias de hoje, que foi a garantia dos Estados Unidos de que a OTAN não se expandiria mais para o leste, ou seja, não se aproximaria mais das fronteiras russas, o que não aconteceu, pois de lá para cá o que vimos foi a expansão cada vez maior da OTAN para o leste, em direção às fronteiras russas, como vocês podem perceber nestes mapas. E como era de se imaginar, essa aproximação deixou Vladimir Putin extremamente puto, tanto é que ele fala muito disso nos dias de hoje. Eu separei um trechinho da entrevista dele para vocês darem uma olhada e verificarem tudo isso sob a perspectiva russa. É rapidinho, dá uma olhadinha aí. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. Bom, e é por isso que a inserção da Ucrânia à OTAN incomoda tanto os russos. Agora vamos lá para o último momento histórico que eu disse lá no comecinho do vídeo, que é o período pós-Guerra Fria e alguns dos conflitos atuais entre Ucrânia e Rússia. Mas antes disso, pessoal, já peço aquele like, esse vídeo deu muito trabalho mesmo. É fruto de muito estudo, então se você estiver curtindo, deixa um like, comenta aí que isso fortalece demais. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecer um pouquinho mais de perto, entra aí, dá uma olhadinha e se você curtir, se inscreva aí, beleza? Agora vamos lá para o encerramento do vídeo. Bom, no período pós-Guerra Fria, aconteceram alguns episódios envolvendo Rússia e Ucrânia que fez com que as tensões entre esses dois países aumentassem muito. E isso ganha maior destaque no ano de 1999, com a chegada de Putin ao poder. No ano de 2004, acontece um episódio marcante durante as eleições presidenciais da Ucrânia, quando o candidato pró-Rússia, Viktor Yanukovych, me perdoem, meu russo não é bom, vence as eleições. Porém, houveram diversas denúncias de que a sua vitória foi fraudulenta, e ele nem sequer chega a assumir. Como retaliação a isso, a Rússia corta o fornecimento de gás para a Ucrânia e para algumas nações europeias nos anos de 2006 e 2009, fato que gerou uma grande tensão entre esses dois países. Mesmo perdendo em 2004, Viktor Yanukovych vence as eleições no ano de 2010. Após eleito, ele freia a aproximação da Ucrânia ao Ocidente, pois já haviam conversas da sua inserção à OTAN. Outro episódio marcante aconteceu no ano de 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia. Bom, a Crimeia é uma península ao sul da Ucrânia com forte ascendência russa, e essa anexação, como era de se imaginar, também fez as tensões aumentarem muito. Além disso, recentemente, Putin reconhece oficialmente a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia, que são Donetsk e Luhansk, que são duas regiões que também possuem forte ascendência russa. E esses foram apenas alguns dos episódios recentes que acirraram muito os ânimos entre Rússia e Ucrânia. Soma-se a isso as suas raízes ancestrais em comum e a influência dos Estados Unidos e da OTAN, além do jogo de interesses da Rússia e do próprio Estados Unidos, temos o cenário perfeito para o conflito que está acontecendo hoje. Bom, como você pôde perceber, este é um conflito de muitas nuances e que remete a episódios históricos distintos. Porém, eu espero que eu tenha te ajudado a compreendê-lo um pouquinho melhor. Sei que ficaram faltando algumas coisas, porém, como eu disse, eu fiz uma síntese. Então deixa aí o seu comentário e também as suas opiniões sobre o conflito. Obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreva aí no canal se curtiu. Até a próxima. Falou!